Boa noite. Que bom que você está aqui. Apesar da chuva, você não teve medo de encará-la se ela voltasse a cair de novo, né? Que bom que estamos juntos aqui num ambiente bem calmo, tranquilo, onde podemos expressar as nossas necessidades, a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Vamos lembrar bastante das pessoas daqui de Cotia. Eu vi pela televisão que Cotia foi duramente castigada com as chuvas de ontem e de hoje. Saiu no jornal lá que a região metropolitana de São Paulo foi... A chuva daqui de Cotia, o jornal dizia que foram 160 milímetros, algo esperado para o mês inteiro, caiu só naquela hora. Só naquele primeiro tempo ali de chuva. Então, vocês que já moram há mais tempo aqui sabem o estrago que é uma chuva constante assim, né? E com certeza algumas pessoas estão já no prejuízo por causa dessa chuva. Por favor, vamos orar por eles, né? É um privilégio estarmos juntos aqui na casa de Deus, mas também é um privilégio poder falar com você que está aí nas redes sociais, assistindo na sua casa. Se a chuva lhe atrapalhou vir aqui, algum problema de saúde lhe impediu de estar presencialmente aqui, Deus está com você aí. Faça desse momento aí, onde você estiver, o seu cantinho de adoração a Deus. Com certeza Ele tem um plano lindo, especial. Quer você esteja ao vivo conosco, ou você esteja vendo posteriormente em nossas redes sociais as gravações que ficam dos nossos cultos. Que Deus também te abençoe, no momento que você estiver assistindo, ouvindo a palavra de Deus. Um certo dia eu perguntei para um grupo de líderes qual era a função, o cargo mais importante dentro da igreja. Aí disseram que o que era mais importante na igreja, ou quem tinha a função mais importante dentro da igreja era o pastor. Aí alguém disse assim, mas o pastor geralmente ele é distrital, ele trabalha aqui, mas ele também atua em outras igrejas. Então, o mais importante é o ancianato, porque o ancianato está sempre presente, todos os cultos, na igreja local. Alguém, naquela reunião, disse, mas a maioria dos membros da igreja são mulheres, então o departamento mais importante, a função mais importante é o ministério da mulher. E outro, puxando a sardinha para o seu lado, disse o seguinte, mas o futuro são das crianças. O que vai ser dessa igreja, do futuro dessa igreja, se a gente não alimentar a geração que está nascendo agora? Então, o departamento e a função mais importante é o ministério da criança e do adolescente, que está cuidando dessas crianças que vão liderar a igreja no futuro próximo. E por aí foi, cada um puxando sardinha para o seu lado. E depois de ouvir várias sugestões, eu disse o seguinte, olha, sabe qual é a função mais importante dentro da igreja? É qualquer uma que Deus peça para você fazer. É isso que você tem que ter em mente. Aquilo que Deus pediu para você fazer, isso é o mais importante. Alguém disse, mas eu sou aquele que abro e fecho a igreja. Eu que ligo as luzes, o ar-condicionado, coloco em condição aqui para adorar, e é só isso. Se essa foi a função que Deus pediu para você fazer, ela é a mais importante. Então, pensa que Deus está usando o seu talento, a sua disposição, para, na variedade de talentos que nós temos na igreja, as coisas funcionarem como tem que ser. E Deus, então, tem um plano especial para a sua vida. Um dia eu perguntei sobre dons, e alguém disse que... Eu perguntando se ele sabia qual era o dom, né? Se alguém sabia, se desconfiava dos seus dons. E alguém disse, olha, eu sei o meu dom. O meu dom é amar. Se você não, parece que você não consegue ver nas listas de dons lá, amar. Parece que isso é um requisito até. Mas, se o seu dom é amar, ame as pessoas por quem Cristo morreu. E agora, como você vai demonstrar esse amor? Ele não tinha pensado nisso. Mas se você ama as pessoas, mas não sabe como demonstrar amor para elas, então peça para Deus. Você tem que saber como vai
compartilhar esse seu dom. Amar por amar, falar que você ama, é diferente de você praticar o amor com as pessoas que realmente precisam, não é? Aquele escritor Saint-Exupéry, ele disse quando ele estava descrevendo, tentando ensinar para nós aí sobre essa questão de servir, ele diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Já pensou a solenidade que é isso? Que é essa frase? Quem não vive para servir, não serve para viver. Alguns parece que querem viver para serem servidos. E este não é o nosso serviço para o Senhor. Não é essa a postura desejada de cada um de nós como cristãos, filhos e filhas de Deus. Um departamento na igreja que está relacionado ao serviço é o diaconato, porque a própria palavra diácono, do grego, significa servo ou aquele que serve. Muitos de vocês já sabiam disso. Mas não é um serviço exclusivo do diaconato, embora essa expressão e a importância desse departamento para a igreja ela é relevante e sempre foi, desde a igreja primitiva, do surgimento da igreja, o diaconato sempre foi muito importante, né? Você precisa encontrar nos seus dons a disposição para servir, porque quem não vive para servir, não serve para viver. Eu queria ler com você, nessa noite, alguns textos da Bíblia sobre essa nossa disposição. Como hoje é o culto de oração, fazemos intercessão, vamos encontrar neste tema motivos para a gente orar e aplicar, de acordo com os nossos dons, os nossos talentos, a nossa disposição, o serviço e fazer então essa justa homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. E nós encontramos aqui, aliás, se você ler o capítulo 15 todo, você vai entender muita coisa sobre o serviço, porque nesse capítulo Jesus está falando sobre a videira e os ramos. Ele está falando que ele é a videira, ele é o caule, e nós somos os ramos, estamos conectados ali, e sugamos a seiva necessária para dar a folhagem no seu devido tempo, o fruto no seu devido tempo. E Jesus, se você contar aqui, na minha Bíblia eu sublinhei aqui umas 13, 14 vezes em que Jesus fala, estando em mim, permanecer em mim, usando essa expressão, permanecer em mim, estando em mim, tá? Permanecer em mim, permanecerei em vós, permanecer na videira, permanecer em mim. E ele repete, desde o versículo 1 até o versículo 11, ele está repetindo isso. Mas eu quero ler com você o versículo 16. Porque quando estamos conectados, aí então Jesus nos chama de uma maneira diferente na prestação de serviços aqui na igreja. Verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então, de acordo com João, de acordo com as palavras de Jesus, relatada por João, Jesus disse, não foi você que me escolheu, eu que escolhi você. Em primeiro lugar, para sermos servas de Deus, nós precisamos ter a convicção de que Deus nos chamou para isso. De que Deus nos deu um dom, uma disposição, um talento, natural ou não, ou a gente adquire alguns talentos, não é isso? Então, alguns irmãos da igreja têm a habilidade de, por ouvido, vai ouvindo a melodia e de repente senta aqui nesse teclado e toca e pronto. Alguns no violão ou outro instrumento musical. Se eu fosse demonstrar uma habilidade musical, eu teria que dizer o seguinte, eu tive que entrar numa escola, tive que ter um instrutor ou uma instrutora, porque eu não sei, assim, naturalmente.
Algumas pessoas têm dons, habilidades naturais, e que você pode pensar, bom, se Deus me deu, agora Ele também me escolhe, Ele diz, eu escolhi você, para você produzir frutos. E lembra que a produção de frutos está relacionada a permanecer nele, que é a videira. Não esqueça disso, ok? Então, em primeiro lugar, nós fomos escolhidos. É um privilégio sermos escolhidos para servir ao Senhor. Mas Ele também nos capacita. 2 Timóteo. Um pouco lá para a frente, você vai encontrar segunda carta, segunda epístola, Timóteo. O capítulo 2. Veja como o apóstolo Paulo fala sobre os erros que estavam acontecendo ali e como o Espírito Santo ajudava a corrigir esses erros. E no âmbito do serviço é dito no versículo 21. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, na minha Bíblia, e os nossos amigos que estão acompanhando podem ver na tela também. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, significa que Ele também nos capacita. A partir do momento que eu reconheço o meu erro, que eu reconheço a minha fraqueza, que eu reconheço as minhas limitações, e o próprio apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Parece um contraste, um contrassenso até. Ele está dizendo, em outras palavras, quando eu reconheço que eu sou fraco, eu me fortaleço nas forças que vêm do Senhor, na capacidade que Ele me dá. Portanto, esta é a ideia. Quando eu reconheço, quando eu sei que sou limitado, aí então Ele me capacita. É aquele princípio do copo cheio, copo vazio. Então, se o seu copo está cheio das suas habilidades, da sua disposição, e até mesmo das expressões que você poderia costumeiramente usar. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho habilidade para isso, eu tenho habilidade para aquilo. Então você vai descrevendo muitas coisas que você tem habilidade e a pergunta, pois é, e o Espírito Santo faz o quê? Porque você faz tudo. Então a ideia do copo vazio é você tirar tudo aquilo que é da nossa vaidade pessoal, da nossa intelectualidade, capacidade, nos esvaziar de tudo isso e deixar o copo vazio e dizer, Espírito Santo, encha agora da sua vontade, da sua capacidade, da sua disposição. Então, quando eu reconheço minhas limitações, então aí eu passo a ser capacitado por Ele. Jesus, alguém foi bem acertado em dizer que Ele, como que é dito aqui, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Essa é a ideia. Tá? Você já foi tentado a falar muito sobre a sua capacidade? Pensa bem nisso. A minha esposa sempre foi, durante muitos anos, professora universitária, né? De vez em quando, ela encontrava algum aluno que perguntava assim, que fazia a seguinte pergunta para ela, quando ela tinha que questionar a habilidade, tarefa e tudo mais. Eles perguntavam assim, você sabe com quem você está falando? Ou, você sabe quem é meu pai, por acaso? O mundo está nesse nível, né? O mundo acadêmico está assim. Você sabe quem é meu pai? E então ela ficava pensando assim, tá, mas não importa quem é o seu pai, a capacidade tem que ser sua de superar uma dificuldade, um problema acadêmico, uma tese que você tenha que desenvolver, uma pesquisa que tenha que ser feita. É você, não é seu pai. Mas às vezes o copo está tão cheio do eu, né? Muito bem, pensemos sobre isso. Vamos lá para o Antigo Testamento, Esdras, livro de Esdras, no capítulo 3.
pouquinho antes de Neemias, é o livro anterior, né? Esdras, capítulo 3. Olha o que diz o versículo 1. Que curioso esse texto. Por certo você já leu, mas não sei se você leu com a ótica ou com a lupa do serviço, de sermos fiéis a Deus no serviço. Esdras capítulo 3, versículo 1, na minha Bíblia eu leio assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, olha o que aconteceu. Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Olha o verso 10 e o verso 11, ainda em Esdras capítulo 3. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces de sua casa. Você entendeu o que estava acontecendo aqui? Era uma obra de reforma, de construção na igreja. A gente sempre tem, não é? No distrito, nosso maior desafio de construção é a igreja do Caputera. Você sabe que é um salão alugado e nós já temos o terreno, já está em construção um novo templo, nosso mesmo. E é um desafio. Aqui vocês passaram por algumas reformas, algumas ampliações, né? A irmã Elide estava mencionando que hoje já veio uma equipe aqui para dar uma repaginada aqui, para dar uma melhorada. Alguns de vocês ainda vão ver alguns resquícios aí da obra. Nós sempre temos, não é? Assim, estava para eles reconstruírem ali, para eles levantarem os fundamentos do templo, né? Os fundamentos do templo. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: estava todo o povo ajuntado ali, como se fosse um homem só. Essa é a disposição para os serviços. Servirmos em conjunto. Os levitas iam lá e cantavam, os outros iam lá e levavam instrumentos musicais. E enquanto eles trabalhavam, eles também louvavam a Deus. E agora, de uma maneira muito harmônica, todos estavam animados para fazer o trabalho do Senhor. A gente deveria entender isso, que não é o meu talento ou a minha disposição por si só que leva essa igreja avante no cumprimento da missão. Somos todos membros do corpo de Cristo. E todos nós precisamos participar, como um só homem. O povo todo reunido, como se fosse um só. E assim, louvarmos ao Senhor. No Salmo 126, nós encontramos o lado humano do serviço. Por quê? Eu estou me referindo assim. Algumas vezes nós nos frustramos, porque a nossa disposição é tão grande de fazer o melhor para Deus, que às vezes alguns dos nossos irmãos até não nos acompanham nessa disposição, e nos frustramos, lamentamos. E esse lado humano foi expresso aqui no Salmo 126, no versículo 5. 126, verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Algumas vezes, para a gente levar avante o serviço do Senhor, com toda a nossa devoção, com a nossa disposição, nós vamos chorar para que as coisas aconteçam. Vamos derramar lágrimas. Às vezes, as lágrimas que nós derramamos na madrugada, quando pensamos no projeto, na missão da igreja, no cumprimento da missão, esperando com que todos nós estejamos irmanados desse sentimento de apressar a volta de Jesus em nossos dias. Na madrugada estamos chorando perante o altar do Senhor para que esse sentimento de
de serviço, como se fosse uma pessoa só, fosse uma realidade. Algumas vezes sofremos porque nós vamos gastar recursos financeiros, recursos humanos na pregação do Evangelho. Algumas vezes não encontramos o recurso financeiro ou não encontramos o recurso humano. Não foi sem sentido que Jesus, naquele momento, pediu para que os discípulos orassem para que Deus enviasse mais ceifeiros, mais trabalhadores, porque a seara era grande. E você acha que diminuiu de Cristo para cá o trabalho de colheita, o trabalho de semeadura, o trabalho de cultivar a pregação do Evangelho? Você acha que de lá para cá diminuiu? Muito pelo contrário, aumentou. Significa que continuamos tendo necessidade de irmãos e irmãs dispostos a trabalhar, a servir no serviço do Senhor. Então, algumas vezes nós vamos chorar, mas a promessa é que aqueles que estiverem chorando, semeando, vão colher com júbilo. Eu quero fazer parte dessa colheita, junto com vocês. Vamos chorar, mas nós vamos nos alegrar pela colheita, pela ceifa. Importa que você esteja na posição certa. Só você virar uma página para trás aqui, ó, Salmo 123. O versículo 2, Salmo 123, o versículo 2. O salmista está pedindo auxílio divino. Olha como ele começa aqui. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Significa que quando nós estamos na posição certa para fazer aquilo que é certo, porque é certo, e deixar com Deus as consequências, então nós vamos estar olhando na posição correta. O servo olha para o patrão como se dizendo assim: estou fazendo bem o serviço, é isso que o meu senhor deseja? Assim o servo pergunta. A serva olha para a sua senhora, para a sua patroa, e aos olhos da patroa que está e da senhora que está olhando para a serva, em sinal de aprovação, de indicação, é assim que eu quero que faça o trabalho. Estando eu e você na posição certa, nós vamos olhar também para a direção certa. Olhando para o Senhor e o Senhor olhando para nós e dizendo: é assim mesmo que eu quero que você faça, meu filho. Foi para isso que eu te dei os dons e os talentos que você tem. De acordo com as nossas habilidades, estarmos na posição certa. Tem uma lista de características desejáveis, finais. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Eu não vou ler todos os versos, mas eu vou indicar aqui, a partir do versículo 11. Você vai encontrar virtudes recomendadas para sermos servos do Senhor. Verso 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós servimos a um Deus que tem um plano missionário para mim e para você. Quer que eu e você cumpramos a missão. E aí, quando você começa a ler o verso 12, 13 até o versículo 20, você vai ver uma relação de virtudes que são necessárias para todos nós que somos recomendados por Cristo para prestigiarmos a sua palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, fazendo a diferença para aqueles que estão diante de nós. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, abençoar os que perseguem vocês, abençoar e não amaldiçoar, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, e por aí vai. Uma descrição de atitudes
de um verdadeiro servo, serva do Senhor. Lembrando então que quem não vive para servir, não serve para viver. E Jesus disse, olha, lá em João 15, você vai lembrar, Jesus disse, olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu tenho chamado vocês de, quem lembra? Amigos. Além de servirmos, ele está dizendo, você é meu amigo. É muito fácil você dizer que Deus é nosso amigo. O que é mais importante é Ele declarar isso. Fazendo evangelismo em umas igrejas lá no norte, um bêbado entrou na igreja. E eu ficava olhando para os diáconos, tipo assim, cuida aí. Às vezes o bêbado não tem o bom senso de que a pessoa que está sob o domínio do álcool não tem o bom senso de que vai atrapalhar, ele vai falar alto, fazer alguma bagunça, né? E olhando para o diácono assim, dá um jeito de segurar, que ele pode atrapalhar aqui o estudo da Bíblia. E aí o diácono estava muito confortável, muito distraído. E ele continuou ouvindo. E eu olhava mais sério para o diácono sorrindo para mim. Parece que... E eu estava constrangido de talvez no microfone, ter que, olha, segura esse bêbado aqui. Não ia dizer isso, claro, mas eu esperava que ele tivesse percebido isso. E, de fato, o bêbado veio, atravessou o corredor todo da igreja, subiu aqui nos degraus que tinha ali aquela plataforma. Ele se posicionou ao meu lado, lascou um beijo aqui no meu pescoço, assim, me deu um beijo aqui, e gritou assim, Deus é Pai, Deus é Pai. Me deu um outro beijo e foi embora. Eu lembro dessa cena, porque os irmãos riam depois e tal, sempre estavam lembrando. Aí, pastor, lembra aquele bêbado que foi lá te dar um beijo? Eu lembro dessa cena para dizer o seguinte, que até um bêbado sabe que Deus é Pai. Até um bêbado sabe que Deus é Pai. Uma coisa é você dizer que Deus é Pai. Outra coisa é Deus dizer o seguinte, você é meu filho. Essa é a disposição que eu tenho que ter de aceitar de que Ele morreu no meu lugar, de que Ele está declarando a paternidade, Ele está assumindo a paternidade, somos filhos, né? Ele nos adotou no seu reino. E Jesus, Ele disse, olha, vocês não são mais servos, vocês são amigos. E para quem você tem intimidade, para quem adota você, para quem te chama de amigo, nada é pesado. Um garotinho salvando seu irmão de uma das enchentes em algum lugar, estava com um balaio, um cesto, né, de vime aqui nas costas, e o irmãozinho aqui em cima, e atravessando, empurrando com o peito a força da água, e atravessou do outro lado, e chegou do outro lado, e alguém estava lá, e foi então um repórter perguntar, e apontando lá para o irmão, mas isso não é pesado para você? Não, isso não é pesado, é meu irmão. Criança ensina algumas lições para a gente, né? Enquanto estamos dispostos a servir o Senhor, e por amor, nada é pesado. Não é pesado, é meu irmão. O menino pensou que o repórter estava chamando o filho de pesado. Não, ele não é o pesado, é o meu irmão. E nada é difícil quando você faz por amor. Que tenhamos essa disposição, essa habilidade. O Senhor vai nos dar todas essas virtudes. Vamos pedir que o nosso serviço para o Senhor seja 100% aprovado. E oremos pelo trabalho missionário. Nós temos aqui 10 dias de oração, daqui a pouco entra a Semana Santa, vai entrar evangelismos aqui durante o ano, o Ministério da Mulher tem programações especiais, o Ministério Pessoal tem estudos bíblicos semanais, diários, classes bíblicas acontecendo, pessoas que estão querendo, sedentos para ouvir a palavra do Senhor, que tenhamos essa disposição. E se você está disposto, eu queria que você cantasse comigo o hino 353. Eu acho que é isso, 353. A equipe de louvor está aqui à frente. Vamos ficar em pé e vamos fazer desse hino a nossa oração também.
a nossa disposição para servir ao Senhor. Que Deus lhe abençoe para isso. Uma alegria, prazer servir a Cristo. Cante forte. É prazer servir a Cristo nesta linda terra. Enche a vida de louvores, de alegria divina. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sobre a mão do seu poder. No viver com Cristo há prazer. Só a igreja. É prazer. Solte a voz, igreja. Para Ele e por Ele. Refrão bem forte. Há prazer na vida por Jesus e afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sob a mão do seu poder. No viver com Cristo há prazer. Só os homens. É Prazer servir a Cristo. Olha que bonito. Alegria perene. Só as mulheres, pois expulsa as trevas da alma com a luz. Último refrão, solte a voz. Há prazer na vida, cada instante é prazer sob a mão do seu poder. No viver com Cristo há prazer real. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque em Jesus Cristo temos o nosso maior e melhor exemplo de serviço. Foi humilde, esteve disposto a salvar a humanidade e nos dotou de talentos. Que nós tenhamos a disposição para usá-los ao teu serviço. Que tenhamos alegria e paz real todos os dias ao fazermos aquilo que o Senhor pede que façamos. Despeça-nos em paz agora. Leva-nos com segurança e com a proteção dos teus santos anjos, todos nós estejamos reunidos com os nossos queridos, estejamos confortavelmente em nossas casas, para a continuação ainda dessa semana na tua presença. Salva-nos todos para o teu reino, dá-nos uma boa noite, em nome de Jesus, amém.